Cleison, Tânia. Boa noite, Deus abençoe vocês. Cleison, tá bem? Roberto, Deus abençoe, Roberto. Marcos, Jusilene, as crianças, bem-vindos em Cristo. Compartilhando, hein, gente? Compartilhar. Isto. Aline Júnior. Deus abençoe vocês. Carmelito Zimmermann. Dona Marina. Deus abençoe vocês. Com sua graça e sua paz. Boa noite, Aline. Dona Kátia. Kátia. Boa noite. Boa noite, Kátia. Deus te abençoe. Pessoal, vamos compartilhar, hein? É uma forma de evangelizar. Tati, Paulo, Maria Angélica, Deus te abençoe. Fala, Elisete. Ilma, seu Getúlio. Tudo bom, dona Ilma? Graças a Deus. Eli. Fala, Jorge. Jorge da Elisete. Adilson. Adilson. Ana Paula. Eneida Menezes. Deus abençoe vocês. Bem-vindo, Eneida. Sueli Pedroso. Suelen. Dona Maria José, firme e forte, Dona Maria José. Jair Gonçalves. Jair Gonçalves.
Sejam bem-vindos. Edilson Lazaruto. Edilson Lazarotto, bem-vindo. Deus te abençoe. Leonice Carneiro. Leonice Carneiro. Neunice Carneiro, Deus te abençoe, bem-vinda. Jair Gonçalves, meu boa noite e amém. Boa noite, Jair. Deus te abençoe. Eduardo. Fala, Eduardo. Jaque. Jaque, compartilhando, pessoal. O Edilson está pedindo orações para o Álvaro, meu sogro. Edilson, Oração para o Álvaro. vamos orar pelo Álbano. Vamos anotar aqui. No final nós orarmos. O Carmelito colocou que Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana e para Álbano. os enfermos nos hospitais com doenças do coronavírus. Coronavírus. Não, Álvaro não. Não, sei. Por todos os estão sofrendo. Miriane, Alexandre, Miriane, Xande, Dona Terezinha, Dona Terezinha. Ronivon. Fala, Rony. A Leonice está pedindo, deu graça e paz, está pedindo oração pela vida espiritual dela. Quem? Leonice. Leonice. Estaremos orando por você, Leonice. Leonice Carneiro. Leonice Carneiro. Estaremos colocando o seu nome no altar do Senhor Todo-Poderoso. E pode confiar nele, viu, Leonice? Leonice. A dona Terezinha, boa noite. Boa noite, Terezinha, Dona Terezinha. Vamos lá. Dona Maria José está pedindo oração por 3 pastores. Vamos lá. Ronei, que é o pastor dela. Pastor Ronei. Volney. Ronei. Avonei. Com R. Ronei. 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 Vamos orar pelo Ronei. José Carlos.
pastor José Carlos e Bruno. e o pastor Bruno. Bruno. Estão enfermos, suspeitos de Covid. Suspeita de Covid. O Evão falou lindo hino. A Carmelito, graça e paz. Graça e paz, Carmelito. Angelina Moura. Angelina Moura, bem-vinda. Baixa o som aqui, senão. O que é? Tá bom. Deixa eu ver, passou aqui. Meus irmãos, vamos dar início então à nossa reunião de oração com o estudo bíblico. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que quando termina essa reunião de estudo bíblico, assim como nós estamos acostumados a fazer na igreja, aí nós vamos orar, tá? A mesma coisa eu gostaria que os irmãos estivessem fazendo em casa. Quando termina a reunião do estudo da palavra, vamos orar com a família, viu? Intercedendo pelos pedidos feitos. No final vou lembrar o nome deles para todos, tá? Para nós todos orarmos a respeito desses pedidos, para que a graça e a misericórdia do nosso Deus assim venha nos assistir como ele tem feito até aqui. Sempre assim. Terça-feira, reunião de oração com estudo bíblico. Após o estudo bíblico, oração em casa. Vá para o teu quarto, junta a tua família ao redor da mesa e orem ao Senhor. Ensine as crianças a orar, orem com todos aqueles que fazem parte da sua família, entregando-os ao altar do Senhor, para que Deus abençoe a todos nós. Tá? Então nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por tuas misericórdias, por a tua sabedoria, ó Deus, em conduzir a vida da tua igreja, no meio, ó Deus, desta pandemia. Sabedores, ó Deus, que tu estás no comando, controlando, que tu estás abençoando, testando, provando, revelando a tua vontade soberana, mostrando a nós como igreja, ó Pai, que quem governa é tu, e nós te agradecemos por isso, por esta confiança que temos, o Senhor, em ti. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender cada vez mais, a nos sujeitar, ó Deus, à tua vontade. Aquilo que não entendemos, ó Deus, ensina-nos a aceitar. Aquilo que entendemos, ó Deus, pedimos que tu venha a atender a nossas orações, de acordo com a tua soberana e digna vontade. Clamamos, ó Deus, todas as bênçãos para os pedidos que já foram feitos aqui, e que tu, Senhor Deus, esteja abençoando, respondendo às ansiedades, aos nossos pedidos diante da tua santa presença eterna. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoe, Senhor Deus, esse estudo, e que ele encontre corações, ó Deus, necessitados, e que a palavra possa, assim, ó Deus, abençoar a vida de cada um. Perdoa-nos em Cristo Jesus, é o que nós clamamos. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus num texto bastante conhecido da igreja, que já foi pregado de várias formas, de várias maneiras de se ver. E hoje nós vamos enfocar uma questão muito, muito importante que está no texto. Está registrada lá em Efésios, capítulos 2, de 1 a 10. Do pecado para a salvação pela graça. Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amados, hoje nós vamos destacar desse texto a magnitude do amor de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, ele é insondável, inexplicável, incompreensível. A quem Deus amou, afinal de contas? Para podermos ter uma avaliação, para podermos entender um pouquinho da grandiosidade desse amor de Deus, nós temos que fazer um referencial a quem se dirige esse amor. A que tipo de pessoas esse amor se dirigiu. E aí nós vamos ter um parâmetro da grandiosidade do amor de Deus. Os melhores, foi para eles que ele amou? Ele escolheu os melhores para amar? Os sem defeito? Os sem pecado? Não. Ele amou os mortos. Isso mesmo. Deus amou os mortos. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, ele, na realidade, estava entrando num cemitério. Né? Jesus entrou num cemitério. Todo mundo morto. Isso mesmo. Observa bem o início do texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por isso que eu digo que quando Jesus Cristo entrou no mundo, espiritualmente ele entrou num cemitério. Entrou num cemitério, ressuscitou alguns, salvou alguns, para levar para o céu. Mas para nós entendermos essa morte aqui, nós temos que remontar lá no Gênesis, lá no comecinho. Lá no começo o Senhor Deus disse, se comerdes do fruto desta árvore, certamente morrerás. Se você quiser afirmar toda a teologia da Bíblia contrário a esses princípios, de que foi Deus que tomou a iniciativa, então tem que explicar se o homem morreu ou não no Éden. Se disser não, Deus é mentiroso. Se disser sim, nós vamos descobrir que de fato foi sim. Paulo acabou de dizer, estando vós mortos. Ele vos deu vida estando mortos. O homem morreu no Éden. Jesus veio ao mundo para ressuscitar o homem espiritualmente e veio também ao mundo para ressuscitar o homem fisicamente. É essa característica que nós temos que aprender, meus irmãos. Por isso, duas ressurreições, espiritual e física. Jesus morre e ressuscita fisicamente. Veio ao mundo com o seu poder, ressuscitou espiritualmente. Lá naquela cruz, pagando nossos pecados lá. E nós vamos descobrir nesse texto algumas coisas bastante interessantes sobre esse amor grandioso que dá o seu filho para entrar num cemitério, espiritualmente falando, e amar pessoas mortas, para dar vida a ela. Porque se nós formos avaliar o amor entre seres humanos, nós vamos descobrir que nós não amamos as pessoas que nos contrariam, as pessoas que não gostam de nós, as pessoas que nos perseguem, pessoas más, pessoas ruins. Nós não temos condições de amar essas pessoas. Porque quando Jesus mandou nós amarmos os nossos inimigos, ele estava falando do amor dele em nós. É quando nós estamos em Cristo, aí estamos possibilitados de amar o inimigo. Porque sem Jesus Cristo nós não estamos capacitados a isso. Se nós não estamos em Cristo, nós não estamos capacitados a perdoar, a não ter misericórdia, a nada disso. Partindo desse princípio, meus irmãos,
o amor de Deus a nós, ele nos amou numa situação, que é o nosso primeiro ponto, a situação do homem que Deus amou. Qual era? Primeiro, o homem está numa condição irreparável. Não há solução, não há solução para o homem. O homem está numa situação de morto e irreparável. Não dá para reparar, não dá para emendar, não dá para tentar fazer alguma coisa por um morto. Não é verdade? Mortos em seus delitos e pecados. E é interessante que quando diz mortos em seus delitos, os nossos delitos, tá? Estão sendo os nossos delitos antes que nós estávamos no mundo e ainda as pessoas que estão no mundo, os delitos são a causa principal de suas mortes. Como eram a nossa, tá? E os nossos pecados não permitem que um ser humano tenha vida. Os delitos de pecados, transgredindo a palavra de Deus, todos os princípios estabelecidos, todas as regras espirituais estabelecidas, o homem natural, ele não consegue ter a visão adequada de si mesmo. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não alcança isso, porque ele está morto em seus delitos e pecados. E quando uma pessoa está morta em seus delitos e pecados, tá? Ele vira um praticante das obras de Satanás. Meus irmãos, morto. Morto. Estão obedecendo o caminho de outro morto, que é o inimigo. Viu? Morto, as obras de Satanás. Vive a prática da mentira, da idolatria, do homicídio, satisfazendo a vontade do diabo. Essa é a realidade. As pessoas estão escravizadas pelo pecado. Elas não têm condições de olhar, de ver além. Não tínhamos isso. A humanidade está encerrada debaixo de uma escravidão, impossibilitada de simplesmente reagir. Elas não só não têm condições de reagir, como foi convencida a nem sequer desejar reagir. O ser humano, meus irmãos, em pecado, ele está em pecado porque ele foi convencido que o pecado está correto, que o pecado satisfaz. Então ele jamais vai desejar algo além do pecado. Quando Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, presta bem atenção, eles amaram mais as trevas. Eles gostam das trevas. O homem adora o pecado satisfaz a carne. O pecado traz satisfação pessoal, traz satisfação para aquele momento, enquanto está pecando. Uma vez eu perguntei para um usuário de droga, por que você gosta de droga? Ele me surpreendeu com a pergunta, com a resposta. Ele me disse, gosto. Aí ele me disse, amor. Eu falei, como? Eu falei, eu gosto. Gosto das drogas. Ela me traz prazer. Foi aí que meu irmão, eu descobri que essa realidade de gostar das drogas, de gostar de álcool, de gostar de viver na orgia, de satisfazer a carne, de viver inclinado ao pecado, tá? Está relacionado a uma escravidão espiritual. Porque o escravo, ele fica subordinado ao seu senhor. E aqui no texto nós vamos descobrir que o subordinado é o diabo, na qual o homem satisfaz a carne. Porque foi o que Jesus advertiu. Sois filhos do diabo porque vocês gostam de satisfazer os seus desejos. E os desejos dos diabos são expressados na forma humana. De ver o homem se degradar, de ver o homem se acabar, de ver o homem pecar profundamente. Porque como ele não pode ir contra Deus, ele não tem condições de ir contra Deus, ele foi contra a criação de Deus. E se dirigiu contra ela. Essa é a situação do homem. O homem, meus irmãos, quer andar sempre no caminho do pecado. É isso que o texto quer dizer ali. Ele quer andar sempre, continuamente no caminho do pecado. Ele não quer se afastar do pecado. Ele ama, ele adora o pecado. Satisfazer a carne, os pensamentos que levam ao pecado. Ele gosta de satisfazer. Parece que tem um vazio que só vai conseguir ser preenchido, tá? Pela prática do erro, do delito, pela prática do pecado, pela prática daquilo que Deus odeia, que Deus não quer para o homem.
Porque no fundo essas coisas não trazem felicidade para o homem. E no fundo essas coisas, meus irmãos, levam o homem a atrair a ira de Deus sobre si. Se você observar bem o texto ali, ele vai dizendo isso, Paulo. Que estavam debaixo da ira de Deus, filhos da ira. Do grande Deus soberano. Porque essa era a situação do homem. O homem não quer Deus, o homem não quer ser salvo, o homem não quer ser amado por Deus, não quer. Ele odeia as coisas de Deus. Ainda temos no mundo isso aumentando gradativamente. Coloca-se fogo em igreja, mata-se crente, corta a cabeça de crente, dos salvos do Senhor. Perseguição intensa do crente vai acontecer, porque nós vamos encontrar isso lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo está falando lá no Sermão do Monte. Jesus Cristo vai deixar uma coisa muito... Quando forem perseguidos por causa do meu nome, vocês deem glória a Deus, que por causa do meu nome, vocês serão levados diante de tribunais, vocês serão levados à morte de espada, serão passados ao fio da espada, morrerão por causa do meu nome. No homem, meus irmãos, que professa Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, passa a ser alvo do inimigo. Passa a ser alvo do diabo. Mas as pessoas, meus irmãos, são convencidas que ser crente, que aceitar Jesus, tá? Não é bom. Porque ele ama a desgraça. Ele gosta de viver na escuridão, nas trevas. Ele não quer a luz sobre aquilo, por isso amam as trevas. Porque quando a luz chega e contraria que aquilo que ele está fazendo está errado, aí ele não quer. Quando ele é apanhado pelo flagrante da palavra de Deus que denuncia, basta ter um crente perto que já denuncia o pecado do outro do lado. Se tiver um crente fiel ao Senhor, aonde ele estiver, sem falar uma palavra, ele denuncia o pecado do outro. Porque o outro vem com más intenções, vem insinuando corrupção, vem insinuando engano, vem insinuando trapaça, enganar, roubar, desviar, tapear. Aí o crente está ali, firme, forte, não aceita nada disso. Isso denuncia aquele que está ali. Não denuncia o que eu estou dizendo aqui, contando para os outros, não. Denuncia para ele mesmo que ele é desonesto. A pessoa que procura um crente para poder envolver ele numa corrupção, ou num desvio de verba, qualquer coisa assim, e esse crente é fiel ao Senhor, essa pessoa sai dali confrontada com o seu próprio erro. E aí, ela passa a ser o quê? Odiada, porque ela não gosta disso. Ela não quer mudar. Não quer mudar. Jesus veio ao mundo e eles fizeram de tudo para se livrar de Jesus. Esse homem perturba a paz. Esse homem persegue a gente. O que esse homem fala contraria tudo aquilo que nós pensávamos que estava certo. Pensamos não. Pensamos que tudo certo. Tanto é que quando Jesus falava, ela foi acusado que estava mandando desobedecer a lei, Moisés, mandando fazer tudo errado. E não era nada disso. Sabe por quê? Porque a presença de Cristo no mundo, ela simplesmente trouxe a verdade. E o homem odeia a verdade. Ele gosta da mentira, ele gosta de viver dessa forma. Sim, meus irmãos. Lições preciosas. Esse é o estado do homem, essa é a situação do homem. Uma situação terrível. Não quer Deus. Não aceita Jesus. Prefere Barrabás. Essa é a natureza morta do homem. O homem está morto para poder enxergar. Por isso que uma pessoa morta não consegue, meus irmãos, de forma alguma, escolher, tá? Essa salvação. Ele não vê além, não dá para ver. Aí nós vamos entrar num segundo ponto interessante nesse texto. Diante dessa situação, diante deste quadro que nós estamos olhando, a humanidade perdida, totalmente morta de seus delitos e pecados, altamente se destruindo, não quer Deus. Deus resolve vir visitar o homem. Aí quando o Senhor Deus entra na terra, em Cristo Jesus, aí eles não contavam com isso, que o próprio Deus viesse fazer uma visita aqui. E ele veio, e eles o odiaram.
Mas por que ele veio? Por que ele veio sabendo que eles não gostavam dele? Por que ele veio sabendo que eles odiavam ele? Por que ele veio sabendo que eles não só não cumpriam a lei, mas que, pelo contrário, estavam tentando se livrar dela? Por que ele veio sabendo que ele tinha transformado o templo em local de comércio? Como que ele olha para esse homem? Ele parece um homem caído, em pecado, morto, miseravelmente morto. Ele estende aquele olhar dele e, pelo seu beneplácito, quer dizer, pela sua boa vontade, você sabe o que ele fez? Ele amou. Por isso que não dá para entender, meus irmãos. Você ama uma pessoa que não quer ser amada? Uma pessoa que virasse para você e dissesse assim, olha, não quero que você me ame. Eu não gosto de você. Tá? Eu não quero você. Você amaria uma pessoa assim? Foi o que Deus fez. Amou a si mesmo. Amou a si mesmo. Tá? A condição do homem é exatamente de rejeição. Tá? Mas mesmo assim, a iniciativa de Deus foi amar o homem. Conceder misericórdia aos rebeldes. Às vezes eu fico parado observando como que Deus é misericordioso. Quando Deus olhou para o homem rebelde, você pegar o Salmo 2, você vai ver lá, e as nações se uniram contra ele e contra o ungido de Deus, e diz o texto que Deus zomba deles rindo. É interessante, meus irmãos, sabem por que eu gosto de estudar muito sobre o pecado? Porque, por incrível que pareça, Deus olha para nós, olhou para nós e quis mudar a nossa vida. Isso, você quando vai estudar Isaías lá no capítulo 1, você já vai encontrar o Senhor Deus fazendo essa proposta. É a proposta da graça. Lá ele diz assim, vinde, sentemos e arrazoemos. Vem aqui, vocês estão dispostos, o burro conhece seu dono, né? O cavalo conhece seu dono, o boi sabe quem é o dono dele. Vocês não sabem quem sou eu. Aí o Senhor diz assim lá no finalzinho, no versículo 18, ei, senta aqui, vamos arrazoar, vamos sentar, e eu vou ajudar vocês a entender por que vocês não me amam. Sabe por que vocês não conseguem me amar? Porque vocês estão sendo enganados. Porque vocês estão dando ouvido para a pessoa errada. Essa é a verdade. Mas mesmo assim eles não vão entender. Porque existe algo, existe um obstáculo que tem que ser removido. Esse pecado, essa venda nos olhos, vai ter que ser removida. E o único que pode remover isso é Jesus Cristo. E o único lugar que ele podia remover isso é cumprindo a lei, morrendo naquela cruz. Por isso que ele concedeu misericórdia aos rebeldes. Interessante que quando ele fala em conceder misericórdia, ele está falando em termos, dando condições para o homem passar a ver. Primeira coisa que Deus tem que fazer quando chegou perto do morto foi ressuscitá-lo espiritualmente. Para que ele pudesse ver a cruz. Para que ele pudesse sentir a mensagem daquela cruz. Por isso Paulo vai dizendo aqui, e ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o princípio básico. Ele deu o seu Filho amado para salvar o homem. Existe um processo envolvido, meus irmãos, na salvação do homem que é profundamente ligado ao amor de Deus. Deus olhou para nós miseráveis, desgraçados, revoltados, rebeldes, odiando a Ele, e Ele pegou e salvou. Veio aqui na terra e falou assim, eu vou morrer por vocês. Vou morrer por vocês. Vocês vão entender por que eu amo vocês. Mas para vocês me amarem, para cada um de vocês me amar, nós vamos passar por um processo. Esse processo da redenção. Esse processo da reconciliação. Esse é um processo da regeneração. Mudança. Aquilo que estava podre tem que tornar vivo. E só existe uma coisa que torna algo podre vivo. O sangue. O sangue de Jesus é o único que poderia transformar vidas podres, mortas em vida. Deus ressuscita o homem com o sangue de Cristo derramado numa cruz, trazendo ele à vida.
E quando ele veio à vida, a primeira coisa que ele viu foi a cruz. Todo homem que Jesus Cristo se dirigia a ele, que na teologia chama-se graça irresistível. Se Jesus se estender a sua graça, a pessoa abre o olho e vê a cruz. Quando vê a cruz, não consegue resistir, porque não dá para resistir esse amor incompreensível, magnífico, inexplicável, grande demais para caber na cabeça do ser humano. Ressuscitou espiritualmente e fisicamente em Cristo. Esses são passos que ele deu em trazer, dar nova vida aos mortos. Andou num cemitério ressuscitando pessoas. Foi embora para o céu. Deixou a igreja dentro desse mesmo cemitério. E a igreja hoje tem a missão de evangelizar e testemunhar. Deu à igreja o poder de pregar, para que continue ressuscitando pessoas através do evangelho, através da graça. E o Espírito Santo com a igreja, modificando pessoas, ressuscitando, curando, salvando. Usando você, meu irmão, salvo em Cristo Jesus, para essa missão gloriosa de ressuscitar mortos. Porque essa é uma missão gloriosa, que o Pai veio aqui em Cristo Jesus para salvar pessoas. Por quê? Porque amou profundamente. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, não existe ninguém que iria absolver Paulo. Perseguidor da igreja, destruidor de crentes, maltratava crentes, perseguia. Se eu tivesse olhado para Paulo, eu diria, esse aí tem que ir para o inferno. Né? E se você tivesse olhado para Paulo também, assim, pessoalmente, sabendo do histórico dele, você com certeza diria para ele também, esse tem que ir para o inferno. Mas quando Deus olhou para Paulo, não olhou como nós. Por isso nós vamos encontrar registrado na palavra dele: eu não olho, eu não vejo como vê o homem. O Senhor não vê como o homem. Entendeu? Como é que o Senhor vê então? Quando Deus vê, ele vê uma forma de transformar esse homem, de mudar esse homem. Ele vê não o potencial do homem, ele vê o potencial que ele tem para resgatar esse homem. Ele não vê que o homem tem condições de ser resgatado. Não, ele vê que ele pode fazer isso, que ele tem os meios para isso. E o meio que ele tem mais eficiente chama-se amor. É um amor tão grande que ele transforma literalmente uma pessoa. Estava morto, mas agora está vivo, em Cristo Jesus. Salvos pela graça. Pela graça. Deus estendeu a graça. Não é só uma questão de favor imerecido. É um favor que foi estendido pelo amor que ele teve. Não foi méritos humanos, nem pode ser. Não há condições de ter méritos humanos nisso, para dar vida nova aos mortos. Você que está me ouvindo, que não crê no Senhor Jesus Cristo, que não consegue ouvir sobre Jesus Cristo, caminhe na direção de uma igreja, caminhe na direção da palavra de Deus, busque no Senhor Jesus, te exponha ao Evangelho, te exponha, fica na frente, entre numa igreja, dá ouvidos à palavra, para que a mão de Deus possa se estender a ti e resgatá-lo e trazê-lo você de volta, trazer firmemente de volta. Paulo, quando fez uma avaliação sobre ele e a salvação, ele disse: miserável homem que sou. Ele passou a ter convicção de quem ele era. A minha situação era o mais miserável de todos. Perseguia a igreja. Você vai pegar lá o histórico dele e vai falar essa confissão. Depois você vai entender ele falando graça. Só a graça de Deus pode tirar um homem da situação que eu estava. E você também. A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus é bom, muito bom. Ele estende a sua mão poderosa para a salvação do homem. Ele está olhando para nós e vendo: eu posso fazer de você um grande homem. Pedro caiu, Pedro se quebrou todo. Pedro negou, Pedro fez a coisa errada. Todos eles fizeram. Jesus Cristo restaurou um por um. Foi colocando dia a dia nos eixos, foi treinando, foi preparando. E no final puderam ser usados por Deus como instrumentos, meus irmãos. É assim que o Senhor Deus faz. É assim que o Senhor Deus falou através do oleiro para o profeta Jeremias. Jeremias, desça ao monte e fique lá olhando o oleiro trabalhar. Ele não mandou Jeremias dar uma mensagem para o oleiro.
Ele mandou Jeremias aprender uma mensagem com aquele oleiro. Com aquele oleiro. E foi o que Jeremias fez. Ele viu o homem trabalhando no barro, depois o barro caiu e o oleiro fez um vaso novo. Sabe o que ele falou? Não é o povo de Israel na minha mão, assim como o barro na mão do oleiro? Não posso eu fazer com o barro aquilo que o oleiro fez com o vaso? Meu irmão, se a situação está ruim para você, lembre-se, você é vaso na mão do oleiro. E ele está trabalhando na tua vida e vai trabalhar e vai fazer um vaso novo. Novo, não vai remendar não, vai fazer novo. Vai reconstruir um vaso novo. Vai te transformar em um vaso novo. Porque ele ama. Só o amor de Deus para explicar a salvação minha, para explicar a sua. Ninguém tem outro caminho, porque se nós cairmos na ideia de saber qual era a nossa situação antes de Cristo ter tocado no nosso coração, nós vamos ficar envergonhados de tão grande salvação foi essa. É por isso que o escritor aos Hebreus vai escrever lá em Hebreus 2, do versículo 1 ao 3, de 1 ao 4, ele vai dizer assim: como poderemos nós escapar, né, se negligenciarmos tão grande salvação? A grandiosidade da salvação está no fato de quem nós somos, éramos, e naquilo que nós passamos a ser através de Cristo. A grandiosidade dessa salvação, meus irmãos, está no fato do homem ser o mais miserável de todos da criação. Porque Deus deu conhecimento, deu sabedoria, deu inteligência. Chegou a dizer: não sejais como o cavalo ou a mula que precisam de rédeas. Vocês têm inteligência, eu dei inteligência para vocês. Exatamente isso, meus irmãos. Quanta gente tem brincado e tem chegado diante de Deus como um cavalo ou mula que parece só debaixo do chicote. É dentro do hospital, doente para poder voltar. É doença para poder voltar. Vivem caindo, tropeçando, fracassando. Por que isso? Não precisa disso, meu irmão. O Senhor Deus nos ama mesmo. E não quer aplicar esse tipo de lição. Isso é lição para desobediente. Para as pessoas ignorantes espiritualmente falando. Nós estamos falando aqui de pessoas hábeis. De pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. A lutar. A buscar. A viver uma vida santa diante de Deus. A iniciativa foi de Deus. Paulo chega a dizer: aquele que iniciou essa boa obra em vocês há de concluí-la. Deus não só iniciou, Deus vai concluir, vai terminar ela em Cristo. Se algum dia você se desviou do Evangelho, você pode ter certeza que se você for salvo, ele vai terminar, ele vai te trazer de volta. Vai agarrar pelo beijo assim e vai trazer de volta, mas tu volta. Viu? Sabe por quê? Porque ele te ama. O Espírito Santo foi enviado à Terra para não perder nenhum, não vai perder. Não vai, ele é Deus. Não tem um do rebanho que vai se perder. Perdeu a salvação, isso não existe. Porque ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Jesus deixou isso claro lá em João 10. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Porque ninguém tem mais poder que ele. Isso mesmo. Meus irmãos, a situação do homem não permite o homem avaliar-se a si mesmo como capaz de se salvar. Meus irmãos. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Isso mesmo. Não podemos nos vangloriar. Paulo vai dizer isso lá no texto. Sois salvos pela graça, isso é dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Você acha que um crente salvo pode se vangloriar? Vai se vangloriar de quê? Que ele era santo? Que ele era perfeito? Que ele era bom? É isso? Não é! Por isso fomos salvos pela graça. Para entender que sem a graça ninguém ia ser salvo. Que morto não escolhe salvação. Que morto não consegue salvar, não consegue aceitar Cristo. Por isso que fomos salvos pela graça. Para ninguém se vangloriar. Isso mesmo. Eu vou me vangloriar de quê? O que eu vou dizer para os outros? Eu fui salvo porque eu sou gente boa. Eu fui salvo porque eu faço boas obras. Não. Eu fui salvo para fazer boas obras. Mas não sou salvo pelas obras. O homem não pode salvar-se a si mesmo. E a humanidade está sendo enganada que pode. Basta fazer boas obras. Basta pagar promessa. Basta fazer isso ou aquilo que você vai ser salvo.
O judeu acreditava que se cumprisse a lei ia ser salvo. Você sabe para que a lei veio? A lei veio para levar o homem para a cruz. Isso mesmo, a lei veio para levar o homem lá na cruz. Só que quando chegou no Gólgota, só tinha um homem que podia morrer naquela cruz para satisfazer a perfeição da exigência da lei. Jesus. Por isso nós não podemos morrer naquela cruz. Só Jesus pôde morrer lá. Sabe por quê? Por nós, pecadores miseráveis. O homem não pode salvar a si mesmo. Nem por boas obras, nem porque é bonzinho, nem porque nasceu em berço de crente, nem porque mamãe era crente, a vovó era crente, o tio era crente. Não pode ser salvo dessa forma. Você só pode ser salvo pela graça e misericórdia de Deus. E sabe por que nós fomos salvos pela graça e misericórdia? Para não se vangloriar. Para não contar vantagem para ninguém. Porque nós não temos vantagem para contar. Se uma pessoa for crente mesmo, ela tem consciência de que realmente não pode abrir a boca para contar vantagem para ninguém. Que ela é um miserável mesmo. Que precisou foi da graça e da misericórdia de Deus. E ajoelhar todo dia e falar, obrigado, Pai, obrigado mesmo. Eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado porque tu me amas. Porque tu me amas. Morto não consegue ver a cruz de Cristo, meu irmão. Não sabe qual foi a cruz que Jesus morreu. O morto não consegue fazer isso. Não consegue discernir as coisas espirituais. Viu, meus irmãos? Por isso que nós não podemos nos vangloriar. Não conseguimos ver a cruz, não conseguimos ver Jesus, não conseguimos entender a Bíblia. Hoje em dia existe muita gente, conhecimento intelectual da Bíblia, que é uma coisa magnífica. Estuda livro, compra livro, lê Bíblia. Mas essas coisas não têm poder para mudar ou para fazer com que a pessoa tome uma atitude. Sabe por quê? Porque só Deus pode fazer o homem tomar uma atitude, só o Espírito Santo. Se você está lendo muita Bíblia, lendo muito livro, muita coisa, e não tomou nenhuma atitude de andar como crente, eu sinto muito dizer para você, abre o teu coração para Jesus. Porque senão não vai adiantar nada. O Evangelho leva o homem a uma atitude e confronta o homem com o pecado. Leva uma atitude que só a graça de Deus, irresistível, faz com que o homem entenda e aceita Jesus. Meus irmãos, se Deus não tomasse a iniciativa de salvar, todos pereceríam em seus pecados. Isso mesmo, meu irmão. O barco estava afundando. E se Deus não vai lá e salva, morre todo mundo. Glória a Deus por isso. Toda vez que você for orar, você agradece a Deus. Como que Deus é bom, misericordioso para conosco. Nos salvou, nos preparou, nos treina, nos faz entender a Bíblia. O Espírito Santo que iluminou, o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, agora ilumina a igreja, ilumina você para entender. Sabe disso, né? O Espírito Santo que ilumina a palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meus irmãos, o amor de Deus, a magnitude é grande demais. Ele pega... Eu ouvi uma frase interessante uma vez, já repeti ela aqui uma vez, já falei ela. Que Deus entrou no lixão, no lixeiro, Deus entrou lá no lixão, lá na lata de lixo, lá no depósito de lixo, e transformou lixo em pedras preciosas para ele. Transformou alguns do lixo, meus irmãos, em coisas preciosas aos olhos dele. Mas só ele pode entrar no lixão e transformar lixo em coisas preciosas. Transformar lixo em coisas dignas, respeitáveis. Sim, só Jesus pode fazer isso. Meu irmão, creia no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, para ser tocado por esse amor glorioso. Se Deus não tomar iniciativa, Ele está tomando a iniciativa há algum tempo. Ele tem tomado a iniciativa através da igreja em pregar, ensinar, falar, chamando atenção. As pessoas estão sendo conscientizadas. As pessoas estão sendo realmente chamadas a atenção pela Bíblia. As pessoas leem a Bíblia, ficam desconfortáveis quando leem. As pessoas estão sendo chamadas. Jesus continua batendo na porta. As pessoas sentem ele bater. Nasce algum desejo no seu coração, então tome uma atitude, querido. Mude radicalmente. Muda mesmo. Nós estamos num período de pandemia. Eu poderia dizer, vá procurar a igreja, mas se a sua igreja está funcionando, vai lá, procura a tua igreja.
Procura a igreja de Cristo que está empenhada com a verdade, com a palavra que revela o amor de Deus. Isso. Aí sim nós poderemos dizer, meus irmãos, uns para os outros, Deus me ama. Deus guardou o meu caminho. Você está sentindo o amor de Deus no seu coração? Você sente que Jesus Cristo está com você? Então você é um salvo. Dê glória a Deus por isso. Se você está com algum problema espiritual, alguma crise, alguma coisa séria na sua vida, só tem uma saída: voltar-se para Jesus. Volta para Cristo. Faz o seguinte: bota o teu joelho no chão, chega diante de Cristo e fala: Pai, eu estou mal, está ruim para mim. A situação está grave, eu estou confuso, estou desorientado. Fala a verdade toda, pode falar. Lamenta um monte. Isso. Jeremias foi chamado de profeta chorão. Aí você vai contar no livro dele, Lamentações. Isso. Ele contava a história mesmo, fala: Pai, tá ruim para mim. Paulo chegava a dizer: miserável homem que sou. Confessa. Abra o teu coração e você vai ver Jesus Cristo tomando a iniciativa. Ele vai entrar na sua vida e vai mudar você. Creia nisso. Que se você estiver disposto a tomar a iniciativa, só em pensar em tomar a iniciativa, ele já estende a mão. Quando você começar a orar, ele já estende a mão, já está de plantão. Quando você começar a se curvar diante de Deus, ele já dá ordem aos anjos para atender a tua oração. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, desde o momento que você ajoelhou, desde o momento que você começou a pedir ao Pai, eu fui enviado. Desde o momento que ele começou a orar, o Senhor Deus já mandou o anjo atender Daniel. Foi atrapalhado pelo diabo pelo caminho, mas voltou lá, trouxe Miguel. Miguel veio, botou o diabo no lugar dele, e a resposta foi entregue a Daniel. E sabe por que o anjo foi removido imediatamente do céu para vir na terra? E sabe por que o Senhor Deus envia Miguel para poder resolver os problemas que estão acima dos poderes de certos anjos? Sabe por quê? Porque Daniel era um homem muito amado na presença de Deus. Quando o inimigo tenta mexer com um amado do Senhor, a coisa pega, hein? Os céus se movem. Movimento no céu. Anjo poderoso voando daqui para lá, correndo. O que houve? O anjo pergunta: o que houve na terra? Saiu uma ordem aí, vai lá atender Daniel. Já estou indo. Vem embora. Aí. É assim que nós somos vistos lá em cima. Os céus se movem. Os anjos criados para poder ajudar a igreja. Carregar a igreja abençoando. Deus delegou poderes. Porque nos ama. Tira um do buraco, levanta outro. Ressuscita dentre os mortos. Nos dá vida, estando nós mortos em delitos e pecado. Logo em seguida, Paulo, aqui no princípio, ele fala que para os Efésios, ele vos deu vida. Mas quando você chega no versículo, lá no versículo 5, estando nós mortos. Aí Paulo já se envolveu. Já observou ali? Aí ele fala assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecado, né? E nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, glória. Ainda bem, né? E lá embaixo, no versículo 8, ele vai dizer assim: ó, para você não ficar aí contando vantagem, né? Que nós somos meio cantador de vantagem, né? Eu fui salvo porque eu era melhor que Moisés. Não, aqui não tem disso. Você foi salvo porque Deus te amou. Estendeu a sua graça, a sua misericórdia. Estendeu para o Duval, para o pastor, para o doutor que foi salvo. Todo mundo que foi salvo foi misericórdia. Foi a graça de Deus. Não tem ninguém que pode contar vantagem. Meus irmãos, a situação do homem era terrível. A minha, a sua, você que está me ouvindo agora. Mas Deus te amou a si mesmo. Deus nos amou. A iniciativa foi de quem? Foi dele. O homem morre no Éden. Jesus Cristo ressuscita. O homem morre fisicamente. Jesus Cristo ressuscita fisicamente. E ele nos deu vida, estando nós mortos. Jesus entrou no cemitério. E agora nós estamos vivos. Saímos do cemitério. Para poder entrar lá de novo e começar a pregar para aquela gente, viu, gente? Pregar para o povão, hein? Testemunhar, mostrar que Jesus Cristo nos deixou vivos em Cristo Jesus. E ele vos deu vida, e vida em abundância. E do vosso interior fluirão rios de água viva. Que bênção, não é? Meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus por esse amor glorioso. Ele não nos amou porque nós éramos mais bonitos,
Ele não nos amou porque nós éramos perfeitos. Ele não nos amou, meus irmãos, porque nós éramos realmente pessoas boas. Não. Ele nos amou porque quis amar. Porque esse amor só existe no coração dele. Esse amor só em Cristo Jesus, capaz de ser pregado numa cruz e na hora da morte dizer ao Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Meu irmão, esse é o amor de Cristo, que é o verdadeiro amor de Deus. Você sabe quem é Jesus? Jesus é a personificação do amor. Se você quiser perguntar se o amor é uma pessoa, é Cristo. O amor é Cristo. Ele não tem amor, ele é amor. Ele não fala de amor, ele é amor. Vamos concluir? Vamos concluir com 1 João capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, viu? Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não fique pensando que você pode dizer, eu amo a Deus. Não. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso. Nisso consiste o amor. Não é que nós teríamos amado a Deus. Nunca nós iríamos amá-lo. Mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Lá no 49 do mesmo capítulo, ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou. Mortos que agora amam. Mortos que agora estão vivos. Mortos que estão testemunhando. Glória a Deus por isso. Que Deus seja glorificado com a vida de cada um de nós. E que cada um de nós reconheça o nosso passado. E reconheça quem somos. Para poder entendermos e aceitarmos a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça em Cristo. Meus irmãos, hoje nós temos um aniversariante. É o José Nilson. José Nilson, esposo da Caroline, filha do Idelberto, da Tânia. José Nilson está fazendo aniversário. Nós agradecemos a Deus pela vida dele. E vocês orem a Deus também agradecendo pela vida do José Nilson. Tá? Que Deus foi gracioso com ele, concedeu mais um ano de vida, saúde, força para trabalhar, discernimento, para poder realmente conduzir a sua família dentro do ensinamento bíblico, do caminho que a palavra de Deus tem assim nos orientado e ensinado. Temos também, meus irmãos, pedidos de oração para pessoas que estão com problema. Nós temos aqui amigo do Edilson, que é o Álbano. Nós pedimos que os irmãos orem pelo Álbano para Deus abençoar a vida dele. Deus sabe qual é o seu problema, Deus conhece o seu coração. Então nós pedimos a Deus para que Deus venha assim abençoar o Álbano, tá? E também temos mais um pedido aqui da Leonice Carneiro, que fez um pedido para nós orarmos a Deus pela sua vida espiritual. E como eu disse no sermão agorinha mesmo, Leonice, vai em Cristo Jesus, de coração, honestamente, chega lá e fala, pai, estou meio enrolado, estou meio confuso. Você pode ter certeza, Leonice, que Ele vai atender você. Absoluta certeza. Já vai com fé de uma vez que vai receber a bênção espiritual que você deseja. Tá? Também temos, meus irmãos, o pedido do Rony. Tá? Que Deus toque, tá? Na vida do Rony. A Maria José pediu pelos 3 pastores, o Rony. Isso, são pastores, perdão, tá, querida? Dona Maria José, ela pediu pelos 3 pastores aqui. Então, Um é o pastor Rony, ou Ronei, né? Acho que é Rony, né? E o pastor José Carlos, vamos orar por eles, tá?
e pelo reverendo Bruno, tá? Eles estão sob suspeita de Covid. Vamos orar a Deus para Deus trazer paz e tranquilidade ao coração deles. Pelo Ronivon, que está com coronavírus. Tá, vamos orar também pelo nosso irmão Ronivon, que está com coronavírus, pedir a Deus que abençoe a vida dele, restaurando a sua força, sua saúde. E o Simeão Marques pediu pela Dona Maria Helena, que está com dor no estômago. Gostaria de interceder por ela. E vamos orar também, meus irmãos, para a Dona Maria Helena, que está com dor no estômago. Vamos pedir a Deus. Esse é o nosso momento de oração. Quando nós encerrarmos a live, eu, evidentemente, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Tá? Por isso eu vou pedir, no geral, a Deus abençoar, ok? Mas você em casa, ore, tá? Eu vou repetir. José Nilson, que é aniversariante. O Álvaro, a Leonice Carneiro, tá? Os pastores, os 3 pastores, o Rony, o José Carlos, Bruno, tá? Tudo com suspeita de Covid, e o Ronivon, né? Que também está com Covid. Então vamos pedir a Deus para abençoar a vida dele, tá? E da Dona Maria Helena, que está com dor no estômago. E o Senhor Deus, através da sua graça e misericórdia, os irmãos sabem que Jesus diz uma frase muito interessante: todo aquele que pedir crendo que já recebeste, será assim. Essa é a fé. Crendo que já recebeste, assim é com ele. Vou contar um exemplo para encerrar. Tinha um rapaz que deu um defeito no rosto. Ele orou a Deus na igreja e falou: Pai, me livra desse defeito do rosto. Acabou de orar, saiu da igreja sorridente, feliz da vida. O pastor perguntou para ele por que ele estava feliz, por que ele estava rindo tanto. Ele disse assim: Deus me curou. Aí o pastor olhou para o rosto dele e falou assim: mas como que Deus curou? Deus me curou. Aí ele foi embora para casa, encontrou a namorada, e a namorada falou assim: mas tu está feliz assim por quê? Deus me curou. Aí ele olhou e estava com o mesmo defeito. Ele falou assim: Deus me curou, eu creio nisso. Foi embora. Quando foi no outro dia, quando levantou, estava curado. Crendo que já recebeste, será assim. Essa é a fé. Uma fé que procede do próprio Deus. Amém, queridos? Vamos orar então, encerrando esse momento de culto na presença do Senhor. Oremos, amados. Deus eterno, te louvamos, ó Deus, por esse momento de live, de reunião de oração, momento, ó Deus, em que passamos na tua santa presença, te louvando, te adorando, através da tua palavra, que vem de encontro, ó Deus, às nossas necessidades, revelando, ó Deus, a grandiosidade do teu amor para conosco. Nós ainda no estado de miséria, de revolta, nós ainda naquele estado morto diante de ti. Mas a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia estendeu-se a cada um de nós e tu nos salvaste. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais compreender esse amor maravilhoso. Ajuda-nos, ó Deus, cada vez mais vivermos esse amor diante da sociedade que vivemos hoje. Esteja conosco, orientando, abençoando e protegendo. Pai eterno, também nesse instante nós clamamos diante da tua santa presença, tá? Para fazer um agradecimento de aniversário do José Nilson. Esteja abençoando a vida dele, Pai, para que ele possa crescer espiritualmente diante de ti cada vez mais. Sinta sempre o desejo, Deus, de crescer espiritualmente. Abençoe a vida dele, da sua família, e que seja ele o referencial, ó Deus, de um homem de Deus naquela família. Abençoe a vida dele, é nós que te pedimos isso. E te pedimos, ó Deus, que tu venha abençoar todas as pessoas que clamaram, ó Deus, por orações. Pela Leonice, por Ronivon, ó Deus, que está com convite. Pelos pastores, ó Deus, abençoe a vida deles que estão sob suspeita. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Se tu quiseres, todos serão respondidos, ó Deus, por ti. Também te pedimos, ó Deus, a dona está no estômago, ó Pai. Cura ela, trazendo a ela, ó Deus, saúde, dando a ela, ó Deus, cada vez mais forças para que ela possa, Senhor Deus, receber essa graça e essa bênção das tuas mãos. Abençoe a todos nós que participamos, todos nós que aqui estamos,
O Álvaro também, ó Deus, abençoe a vida dele, toque no coração dele, fortaleça ele. Nós te pedimos isso, ó Deus. Pedimos a tua bênção para todos aqueles que assim pediram aqui nessa noite, ó Pai. Tu sabes quem são e o que estão passando. Por isso nós entregamos a ti, confiados na tua resposta, confiados, ó Deus, que tu tudo podes e que se tu quiseres, tu podes, ó Deus, curar, podes, ó Deus, abençoar a vida. Perdoe nosso pecado, esteja conosco em Cristo, é que nós te pedimos. Amém, Pai. Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizias de uma vez, e foca surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso uma mais triste teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logras unirás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra-me dos ouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Benjamin, boa noite. Boa noite, Benjamin. Ignorando o mal, te dará conselho para largar o final. As bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Boa noite, irmãos. Até quinta, se Deus assim nos permite.